Boa tarde, pessoal. Sou Andressa, sou residente de endoscopia do HU da UFP e vamos dar continuidade ao assunto de hemorragia digestiva. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a hemorragia do intestino médio, dando seguimento às aulas anteriores. Bom, então, para começar, é importante a gente definir que é sangramento gastrointestinal obscuro e hemorragia do intestino médio. Houve uma atualização recente em relação a esses conceitos, por isso a importância. Antigamente, até pouco tempo atrás, era considerado sangramento gastrointestinal obscuro, o sangramento persistente ou recidivante, não esclarecido após avaliação de endoscopia convencional, endoscopia e colonoscopia. Então, qualquer sangramento visível ou não, que não fosse identificada a causa pela endoscopia e pela coluna, era considerado sangramento gastrointestinal obscuro. Com os avanços das tecnologias, principalmente em relação à enteroscopia, a endoscopia com duplo balão, a endoscopia por cápsula e arteriografia e outros métodos radiológicos e de imagem, com o advento dessas novas tecnologias, foi possível identificar, diagnosticar melhor a hemorragia do intestino médio. Nesse contexto, passou a ser chamado de hemorragia do intestino médio, sangramento evidenciado por essas novas tecnologias, né? Sangramento que ocorre entre a papila de Vater e o íleo terminal. E o conceito de sangramento gastrointestinal obscuro ficou apenas para aqueles casos em que, mesmo com a investigação da hemorragia do intestino médio, não foi possível identificar a causa. Então, ficou para esses sangramentos que não foram identificados nem com endoscopia, nem com colonoscopia e nem com a investigação de sangramento do intestino médio. Em relação à etiologia da hemorragia do intestino médio, as causas vasculares são as principais, sendo a angiectasia a causa mais comum, ela corresponde a 20 a 30% das causas da hemorragia do intestino médio. Além disso, nós temos os tumores como causas também, no caso eles correspondem a 5 a 10% das causas. E tem as causas que a gente chama de miscelânea, que são um conjunto de outras causas, que pode ser erosões ou úlceras relacionadas ao uso de anti-inflamatórios, ou doença de Crohn, por exemplo, o divertículo de Meckel, lesões arteriais, como a lesão de Dielafoa, enterite actínica, fístulas aortoentéricas, entre outras causas. Bom, então, as lesões vasculares, como eu falei anteriormente, são as principais causas da hemorragia do intestino médio. Dentre essas lesões vasculares, nós temos angiectasias adquiridas, que são as mais comuns. Temos as angiectasias hereditárias, a exemplo, a síndrome de Osler-Henu-Weber. Temos os hemangiomas, que são tumores benignos, e as lesões de Dielafoa, que foi o que a gente até citou já nas aulas anteriores. Bom, as angiectasias adquiridas são as causas mais comuns do sangramento do intestino delgado, e as angiectasias são dilatações de veias submucosas pré-existentes e dos capilares mucosos suprajacentes. A maioria das causas, a causa a maioria é desconhecida, mas existem teorias, por exemplo, do processo degenerativo associado à idade, por uma hipoperfusão crônica, angiogênese alterada ou processo autoimune. São algumas das causas sugeridas, teorias sugeridas. A prevalência é desconhecida e a maioria dos pacientes são assintomáticos, que possuem essas angiectasias adquiridas, embora possa se manifestar através de sangramento vivo, de melena, sangue oculto nas fezes positivos. A explicação do sangramento por conta do aumento da pressão dos capilares mucosos, ou abrasão da mucosa por alimentos ou processos isquêmicos. São algumas das explicações para que ocorra esse sangramento. E é identificado, os estudos mostram que pode ocorrer interrupção espontânea do sangramento em 44% dos pacientes com angiectasias delgadas durante acompanhamento com duração média de 13 meses. Então, pode haver essa interrupção espontânea do sangramento.
Aqui é mostrando um caso clínico de um paciente do sexo feminino com 41 anos em investigação de uma anemia sintomática. Começou a investigação realizando endoscopia e colonoscopia. A endoscopia viu uma pequena quantidade de sangue, como mostrado na imagem, na segunda e terceira porção do duodeno, não sendo identificado lesões potencialmente sangrantes. Só foi vista a presença do sangue, mas sem identificação de onde estava vindo esse sangue. E a colonoscopia normal. Então, diante desse quadro, optou-se por realizar outros exames para a investigação da hemorragia de intestino médio. Foi feita, então, a enteroscopia por cápsula, que identificou a angiectasia do jejum sem evidência de sangue no lumen. Foi, então, para esse paciente proposto fotocoagulação com plasma de argônio por enteroscopia de duplo balão. E aqui a gente tem um conceito importante, que eu vou até citar mais na frente, mas é importante a gente tentar fixar isso, que a enteroscopia por cápsula e a enteroscopia por duplo balão são procedimentos complementares. A sensibilidade de identificar a lesão na enteroscopia por cápsula é até considerada, em alguns estudos, maior do que a enteroscopia por duplo balão, mas, no entanto, a enteroscopia por duplo balão tem a vantagem de poder ser terapêutica. Então, existe muita pergunta em relação à enteroscopia por cápsula versus enteroscopia por duplo balão, se faz só uma ou só outra, mas na verdade elas são complementares. Uma é muito importante para o diagnóstico e a outra é muito importante porque, além de observar o diagnóstico, ela é terapêutica. Então, nesse caso, foi feito os dois procedimentos. Um diagnosticou e o outro fez a terapêutica através da hemostasia com plasma de argônio. E aqui nessa primeira imagem, a gente observa justamente essa angiectasia, né? Que ela pode ser caracterizada as angiectasias de forma geral como lesões planas ou levemente elevadas, com cerca de 2 a 10 milímetros de tamanho, e elas podem ser arredondadas, estreladas ou arboriformes. Um vaso proeminente pode ser visível e pode existir um halo claro, correspondente a uma área de desvascularização ao redor da lesão. Então, dando continuidade às causas vasculares, nós temos as angiectasias hereditárias, como, por exemplo, a síndrome de Osler-Weber-Renault, ou também chamada de telangiectasia hemorrágica hereditária. É uma doença autossômica dominante e é caracterizada pela presença de diminutas ectasias vasculares tanto na pele como na mucosa do trato digestivo. E não apenas no intestino delgado, ela pode também existir essas ectasias vasculares em todo o trato digestivo. E ela é caracterizada clinicamente, além dessa presença de ectasias vasculares na pele, visível, né? Pode também apresentar episódios recorrentes de epistase e sangramento digestivo por conta da lesão na mucosa que ela também pode proporcionar. Aqui nós temos um caso mostrando essas múltiplas ectasias vasculares no duodeno em um paciente com síndrome de Osler-Weber-Renault. Bom, outra causa, dentre as causas vasculares ainda, nós temos hemangioma, que são tumores vasculares amartomatosos, que podem ocorrer ao longo de todo o trato digestivo, e eles surgem a partir de plexos vasculares submucosos e podem ser classificados em 3 tipos: capilares, cavernosos e mistos. Sendo os cavernosos o de calibre maior, com vasos de parede fina, e os capilares, os pequenos vasos envolvidos por tecido conectivo deficiente em elastina. E o misto é a associação entre os dois. Aqui nós temos uma foto mostrando esse hemangioma intestino delgado. E dando continuidade, nós temos a lesão de Dielafloa, que até comentei na aula anterior, de hemorragia digestiva alta. Essa lesão pode ocorrer em todo o trato gastrointestinal também, ela é até mais comum que ocorra no estômago, que foi quando eu citei na aula anterior. E o que acontece? Os vasos arteriais, ao penetrarem nas camadas, a tendência é que ele vá diminuindo de calibre até chegar na mucosa. Nessa lesão, o que acontece é que o vaso chega na submucosa ainda bastante calibroso. E quando acontece uma
a mucosa fica pressionando esse vaso mais calibroso e pode proporcionar ulceração e provocar o sangramento. E como vai ser um sangramento de uma artéria, vai ser um sangramento em jato, volumoso, importante. E aí a mortalidade é cerca de 25% no caso dessa lesão. Aqui nós temos uma foto que ela está um pouco clara, mas dá para identificar que tem um sangramento mais importante, é um sangramento em jato, volumoso, que é justamente desse tipo de lesão. Bom, então saindo um pouco das causas vasculares, nós temos aquelas causas que a gente chama de miscelâneas. Dentre elas tem a doença de Crohn, por exemplo. Que como nós vimos nas aulas da gastro, que a gente tem acompanhado também, é uma doença transmural crônica que pode envolver qualquer parte do trato digestivo, inclusive o intestino delgado. E como complicação, pode proporcionar sangramento, estenose, suboclusão. E com o advento das novas tecnologias, nesse contexto, em se falando de intestino médio, a enteroscopia por balão permite métodos terapêuticos como realização de biópsias, dilatação por balão, retirada de corpo estranho, tratamento de lesões hemorrágicas. Aqui nós temos achados endoscópicos e nenhum desses três tem sangramento ativo, que é o título da nossa aula de hoje. Mas mostra, nessa foto inicial, a gente mostra, por exemplo, as úlceras serpiginosas, que são características da doença de Crohn e que podem sangrar. E aqui nas duas outras fotos nós também temos imagens de pacientes com doença de Crohn, onde são evidenciadas as presenças de úlceras, aqui no ilho, no caso, paciente com histórico de anemia e tem essas úlceras no ilho. Bom, os tumores são as outras causas de hemorragia do intestino médio, corresponde a 3% dos tumores do trato digestivo, os tumores do intestino médio, e 5 a 10% dos casos de hemorragia do intestino delgado. Eles podem apresentar sangramento do abdominal ou obstrução, e eles podem ser benignos ou malignos. Aqui são algumas imagens mostrando os tumores malignos que podem provocar, além de estenose, sangramento, obstrução, né? Nas duas fotos nós temos imagens de adenocarcinoma, que em relação à prevalência, eles são mais comuns na segunda porção do duodeno, seguido pela terceira porção, em seguida a quarta porção e, por fim, a primeira porção. Aqui nós temos imagens do linfoma do tipo B, nessa primeira imagem, e aqui nessa outra imagem nós temos uma exemplificação de um giste. Bom, em relação à avaliação inicial desse paciente, é muito importante a gente conhecer o paciente como um todo, observar história pregressa do paciente, saber se ele tem alguma doença prévia, se ele tem se ele faz uso de anti-inflamatório, se ele é um paciente que já tem uma doença de Crohn, se ele já tem essa história de sangramento prévio. Então, é bastante importante a gente conhecer a história do paciente para poder iniciar adequadamente essa investigação. Além disso, é importante observar a faixa etária do início, a história familiar, a forma de apresentação desse sangramento. É um paciente sem sangramento visível? É um paciente com sangramento visível cuja origem não se define com endoscopia e com colono? Isso é muito importante, né? Em que sentido? Alguns estudos mostraram, por exemplo, que pacientes sem sangramento visível, apresentando nos exames laboratoriais, por exemplo, anemia com deficiência de ferro, foi feito um estudo com esses pacientes e observou-se uma melhora do quadro e dessa anemia com a reposição de ferro oral e mantendo o acompanhamento em cerca de 13 semanas. Então, foi visto que esses pacientes melhoravam apenas com essa reposição e sem ser identificado o ponto do sangramento. Então, é importante a gente fazer essa caracterização, além da repercussão do estado clínico do paciente. Então, é importante a gente conhecer tudo isso para poder investigar. E lembrar dos itens que eu falei nas aulas anteriores, de primeiro procurar a estabilização clínica do paciente, depois da estabilização clínica do paciente é que a gente vai tentar investigar. Começar com endoscopia, com a colonoscopia, e se as duas vierem negativas, não for identificada, que a gente vai passar para essa investigação da hemorragia no intestino médio.
Lembrando assim, que a hemorragia do intestino médio, ela, com essas novas tecnologias, abriu um leque de opções, mas a gente também tem que lembrar que são exames assim, não é tão disponíveis nos hospitais esse exame. No nosso, por exemplo, nós não temos em relação à endoscopia de duplo balão, em relação à cápsula endoscópica. Então, são técnicas que aumentam o período de internação hospitalar do paciente, aumenta o custo hospitalar, mas que é importante ser realizado. Em relação a esses recursos, nós temos os métodos radiológicos e os métodos endoscópicos. Dentre os métodos radiológicos, tem o transintestinal, a arteriografia, a tomografia helicoidal, a ressonância, a cintilografia com hemácias marcadas, que é muito importante na vigência do sangramento ativo, porque consegue identificar o ponto do sangramento. Nós temos entre os métodos endoscópicos a enteroscopia, né? Tem a sonda ou não push enteroscopia ou push enteroscopia, a enteroscopia de duplo balão, a enteroscopia de balão único, a enteroscopia intraoperatória e a cápsula endoscópica. A sonda não push enteroscopia ou push enteroscopia é uma sonda que é aplicada via nasal ou durante um intraoperatório, e ela é como se fosse o primeiro método dentre esses de enteroscopia. Ela utiliza da peristalse fisiológica do paciente para que ocorra a introdução, e ela não consegue visualizar todo o intestino delgado. Então, ela tem essas duas desvantagens. Primeiro, que ela é mais demorada, e segundo, que ela não consegue visualizar todo o intestino delgado. Mas, assim, como ela foi a primeira, ela foi bastante importante nesse processo de investigação da hemorragia e de outras patologias do intestino delgado. E aí, com a evolução, foi surgindo a enteroscopia de duplo balão, a enteroscopia de balão único e esses outros métodos. Bom, em relação à enteroscopia, as indicações são sangramento gastrointestinal obscuro, isso na terminologia antiga, né? Atualmente, sangramento do intestino médio. Doenças inflamatórias, diarreia crônica, realização de exame endoscópico do estômago expulso após cirurgia bariátrica. São algumas das indicações para se realizar a enteroscopia. Aqui eu vou mostrar um vídeo que demonstra como é realizada essa enteroscopia de duplo balão. Bom, ela é utilizada para visualizar o intestino médio e ela é composta por enteroscópio de duplo canal, aquele um pouquinho maior, que é o de duplo canal, que permite terapêutica, e tanto o endoscópio, ele tem o balão, e ele é envolto por um overtube, que também vai ter um balão. E aí, esses dois dispositivos vão iniciar um processo de insuflação, de desinsuflação, e vão tentar retificar o intestino delgado, de modo a diminuir o tamanho dele, né? Na verdade, ele vai tentar retificar para encurtar e facilitar a visualização de todo o intestino delgado, de maneira que está sendo demonstrado na imagem. Bom, a enteroscopia com duplo balão, ela pode ser realizada via anal ou via retal, e ela necessita de sedação profunda, com presença de anestesista, se o tempo do procedimento for maior do que 60 minutos. E é indicado o uso da escopolamina em procedimentos terapêuticos para que se reduza a peristalse. E ela tem um sucesso diagnóstico entre 70% e 80%. Ela é bastante importante, como eu citei anteriormente, porque ela é tanto diagnóstica quanto terapêutica. Em relação à terapêutica, ela pode proporcionar cauterização de lesões hemorrágicas, a retirada de pólipos, dilatações de estenose, ressecção de neoplasias. E em relação à diagnóstica, ela pode fazer classificações que até guia a forma da terapêutica. Como, por exemplo, tem essa classificação para as lesões vasculares, que é chamada classificação de Ano e Yamamoto,
que classifica o tipo de lesão e tipo de lesão vascular, e conforme esse tipo, tem uma terapêutica específica. Do tipo 1, são sangramentos venosos, que podem ser resolvidos apenas com a cauterização. Tipo A são lesões pontiformes menores que 1 milímetro. Tipo B são manchas avermelhadas com alguns milímetros. Tipo 2 são lesões arteriais, que apenas a cauterização não vai conseguir resolver, tem que usar outros métodos associados, uso de clips, por exemplo. Tipo 2A são lesões pontiformes menores que 1 milímetro com sangramento pulsátil. Tipo 2B, lesão protusa, avermelhada, pulsátil, sem dilatação venosa adjacente. E tipo 3 são malformações arteriovenosas que têm um componente tanto arterial quanto venoso. Então, seria interessante utilizar métodos, mais de um método, né? Métodos associados. Tem, por exemplo, podem ser visualizados como lesão protusa, pulsátil, com dilatação venosa adjacente. E tipo 4 são outras lesões não classificadas acima. Aqui nós temos, por exemplo, um caso de angiectasia do tipo 1A, que são angiectasias venosas, no caso, né? Localizadas em jejum proximal. Nessa outra, nós temos angiectasia do tipo 1B, nessa primeira imagem. A angiectasia do tipo 1B é uma angiectasia venosa também, mas um pouquinho maior do que aquela primeira. E nessa outra foto, nós já temos uma lesão arterial, já é o tipo do tipo 2, né? Poderíamos classificar como tipo 2. Aqui é para mostrar mais uma função da endoscopia com duplo balão. Foi identificada a presença de um pólipo e ele foi ressecado com a endoscopia de duplo balão. E aqui, no caso, é para avaliar isso aqui também foi realizado em endoscopia de duplo balão, no caso de um paciente que havia realizado uma gastrectomia. Ele tem estômago excluso, estava investigando uma hemorragia digestiva. Então, é importante também nesse contexto, para avaliação de estômago excluso. Bom, e aí aqui é o outro tipo de enteroscopia, né? Enteroscopia de balão único. Nesse caso, o aparelho, o enteroscópio não possui o balão, só vai possuir o balão, o overtube. E aí, para fazer aquela retificação que a gente via de duplo balão, é feita uma flexão na ponta do aparelho, como a gente pode observar nessa imagem. A ponta do aparelho faz uma flexão, né, no movimento da retificação. E esse outro método foi desenvolvido com o intuito de simplificar o exame de enteroscopia de duplo balão, pelo uso de um único balão, para tentar ficar mais acessível e disponível nos hospitais, né? Para, se não tiver um, tentar utilizar a outra forma. Aqui a gente tem uma imagem agora. Eu vou tentar mostrar para vocês só essa parte de balão único, que acho que vai ser mais ou menos por aqui. Aqui ele vai mostrar como funciona a enteroscopia com um balão único. A gente vê que o enteroscópio não tem um dispositivo de balão na ponta, e aí ele vai fazer uma flexão. Aqui no vídeo ele não mostra essa flexão, mas ele faz a flexão na ponta do endoscópio e apenas o overtube que tem um sistema de insuflar e desinsuflar. E com esse sistema, ele promove também a retificação. O princípio é o mesmo, de fazer a retificação para poder visualizar melhor as partes do intestino delgado. Uma outra opção é a enteroscopia intraoperatória, que é utilizada o enteroscópio durante um procedimento de laparotomia ou de videocirurgia. Ele é o último recurso na tentativa de esclarecer a origem da hemorragia do intestino médio, porque
ele envolve outros riscos. O paciente é submetido à anestesia geral, o paciente vai realizada uma laparotomia ou videocirurgia, então tem outros riscos. Então, ele é o último caso, na verdade. E, por fim, a gente tem a cápsula endoscópica, né, que é um método de diagnóstico de primeira linha para avaliação e detecção de anormalidades do intestino delgado. Ela dispensa insuflação, o que facilita a identificação de possíveis lesões vasculares. E nós podemos ver aqui na imagem que ela utiliza sensores e um monitor que fica acoplado na cintura do paciente, que são vários tipos de cápsulas endoscópicas. O tamanho se assemelha ao tamanho de um antibiótico, o paciente deglute. E aqui é o dispositivo embaixo, a gente vê o dispositivo que é associado ao uso dele, né? Os sensores que ficam acoplados no tórax e abdômen do paciente e o monitor que fica acoplado na cintura dele. E aí aquela questão que eu havia citado anteriormente, cápsula endoscópica ou enteroscopia assistida por balão, é uma dúvida bastante comum. E alguns estudos mostram a sensibilidade diagnóstica de 80% da cápsula endoscópica em divergência de 60% da enteroscopia assistida por balão. Mas são métodos complementares, uma vez que a cápsula endoscópica é muito importante para a identificação das lesões, para diagnóstico, e a endoscopia assistida por balão tem a possibilidade terapêutica. E as contraindicações da cápsula endoscópica. Como contraindicação absoluta, nós temos quadros obstrutivos ou suboclusões, suspeitas de estenose ou fístula, e como contraindicações relativas, alterações na motilidade intestinal, suspeita de aderências ou fístulas, presença de marca-passo ou desfibriladores, grandes ou numerosos divertículos de Delgado, divertículo de Zenke, gestação, de dificuldade de deglutição, são algumas das contraindicações relativas. Bom, então aqui é um fluxograma mostrando o que fazer no caso de um paciente com hemorragia do intestino médio, né? Nós temos um paciente com suspeita de sangramento gastrointestinal médio, evidente ou oculto, ou seja, ele tem apresentado, evidente é aquele que apresenta melena, hematoquesia, ou oculto é aquele que se manifesta através de uma anemia ou sangue oculto nas fezes positivo. Então, a primeira coisa é investigar a realização da endoscopia ou de colonoscopia. Se vier negativo, aí vai ser feita a avaliação do intestino delgado. Aí, nesse contexto, é importante a gente avaliar o estado clínico do paciente. Se for um paciente estável e sem suspeita de obstrução, o primeiro exame recomendado é a cápsula endoscópica. Se a cápsula endoscópica vier positiva, aí está indicado a enteroscopia ou com pulsoscopia, que é aquele método mais antigo que eu citei anteriormente, ou através da enteroscopia com balão assistido ou intraoperatório em último caso. E se vier negativo, nós vamos avaliar se o sangramento é recorrente ou não. Se for recorrente, está indicado repetir todos os passos anteriores. Se não for recorrente, pode ser deixar o paciente em observação e tentar aquela terapêutica com a reposição de ferro. Se for um paciente estável e que tem alguma possível obstrução ou anatomia alterada cirurgicamente, está indicado métodos radiológicos, como enterotomografia, enterorressonância. E no caso, se vier positivo, é que está indicado fazer enteroscopia assistida por balão, por exemplo. Mas o primeiro passo seria métodos de imagem radiológicos, né? Entero-TC ou enterorressonância. Nesses casos, né, possível obstrução à anatomia, a cápsula está contraindicada. Bom, e se o paciente estiver instável, primeira coisa, aqueles passos que a gente citou anteriormente, tentar estabilizar o paciente. Após a estabilização dele, é indicado realizar a cintilografia com hemácias marcadas para poder orientar a realização de angiografia por embolização posterior.
Então, o paciente instável faz a cintilografia com hemácias marcadas ou a angiotomografia e, em seguida, a angiografia para embolização. Então, esse é um fluxograma a ser seguido. Então, aí aqui eu peguei, tem esse fluxograma e eu peguei na últimas recomendações da SGE, eu peguei o que eles colocavam, mais ou menos um resumo do que eu citei no fluxograma. Então, em primeiro lugar, para pacientes com sinais ou sintomas consistentes com sangramento recorrente de fonte gastrointestinal alta ou baixa, sugere-se repetir EDA e colonoscopia, respectivamente, antes da avaliação do intestino delgado. Então, ele indica primeiro repetir, mesmo tendo feito uma vez, ele indica repetir endoscopia e colono antes de iniciar essa investigação do intestino delgado. Segundo, sugere-se videocápsula endoscópica como teste inicial para pacientes com sangramento de intestino delgado evidente ou oculto. A videocápsula endoscópica positiva deve ser seguida por enteroscopia por push, se dentro do alcance do endoscópico, ou por enteroscopia assistida por dispositivo. Então, a SGE considera o paciente sem suspeita de obstrução a videocápsula endoscópica como o primeiro exame a ser realizado dentro dessa investigação do intestino médio. Se vier positiva, aí sim faz esses outros métodos, ou enteroscopia por push, ou enteroscopia assistida por dispositivo. Terceiro lugar, sugere-se a enteroscopia assistida por dispositivo ou por push, se a videocápsula endoscópica é indisponível ou não diagnóstica. Se não tiver, passa para esse outro método. Quarto, sugere-se que em circunstâncias selecionadas, por exemplo, com alto nível de suspeição de ectasias vasculares no intestino delgado ou pacientes com anatomia cirurgicamente alterada, a enteroscopia assistida por dispositivo pode ser considerada como procedimento diagnóstico de intestino delgado inicial em pacientes com sangramento suspeito de intestino delgado. Então, os pacientes que têm alta suspeição de ectasias vasculares de intestino delgado ou com anatomia cirurgicamente alterada, a endoscopia assistida por balão pode ser o primeiro exame antes mesmo da cápsula endoscópica. A quinta recomendação, sugere-se que após uma avaliação apropriada negativa, pacientes clinicamente estáveis, sem sangramento recorrente, podem ser tratados com reposição de ferro e seguidos clinicamente se houver deficiência de ferro. Em sexto lugar, sugere-se enterotomografia ou enterorressonância multifásica em pacientes com sangramento obscuro e neoplasia de intestino delgado suspeita. A seguir, seguindo-se uma ressuscitação hemodinâmica apropriada, recomenda-se angiotomografia para embolização seletiva em pacientes que apresentam sangramento de intestino delgado com hemodinâmica instável. Então, primeiro ressuscitação hemodinâmica, seguida de angiografia para embolização seletiva. E, por fim, sugere-se angiotomografia computadorizada ou cintilografia com hemácias marcadas para a localização do sítio do sangramento e para orientar a angiografia em pacientes com hemodinâmica estável e suspeita de sangramento de intestino delgado ativo. Então, essas recomendações, na verdade, são resumos do fluxograma que eu citei anteriormente, né? Aqui tem uma questão que eu achei importante colocar, porque, na verdade, é só para gerar um conceito para fixar o que foi dito anteriormente, né? É para marcar a alternativa correta, a gente vai analisar cada um dos itens para tentar fixar. O primeiro item diz assim: o sangramento do intestino delgado pode representar até 1/3 do total de casos com suspeita de hemorragia digestiva. Na verdade, não é 1/3 do total de casos. Na verdade, o sangramento do intestino delgado corresponde só a 5% dos casos suspeitos de hemorragia digestiva, né? Em segundo lugar, ele diz que as varizes jejunais são a principal etiologia de sangramento do intestino delgado. E como eu citei anteriormente, as principais causas são vasculares, e dentre as vasculares, a mais importante é a angiectasia, que são responsáveis por 20 a 30% dos casos de hemorragia do intestino médio. Nesse terceiro item, ele informa:
o uso do termo sangramento gastrointestinal obscuro deve ser reservado para os pacientes nos quais a fonte de sangramento não possa ser identificada em qualquer lugar do trato gastrointestinal após uma avaliação completa do mesmo, incluindo o estudo do intestino delgado. Na verdade, que é um conceito, é a alternativa correta e é importante a gente frisar bastante isso, por isso achei importante colocar essa questão, porque esse conceito foi aquele que foi mudado recentemente. Então, se considerarmos, por exemplo, a literatura desse livro, do livro da endoscopia, a gente ia errar essa questão que trazia aquele conceito mais antigo. Então, é só para ressaltar bastante que o conceito mudou. O quarto item diz: em pacientes com sangramento de intestino delgado volumoso e com instabilidade hemodinâmica, sugere-se a rápida realização de enteroscopia para a tentativa de controle do sangramento. Na verdade, é um item falso, porque o paciente com instabilidade hemodinâmica, a gente não vai fazer aqueles exames. Primeiro vai ser estabilização clínica para depois seguir com a angiografia para guiar com embolização. Então, seguindo a ressuscitação hemodinâmica apropriada, recomenda-se angiografia para embolização seletiva em pacientes que apresentam sangramento do intestino delgado com hemodinâmica instável. E esse quinto item informa assim: pacientes com sangramento digestivo de intestino delgado e suspeita de etiologia tumoral, caso não seja evidenciar sinais de abdômen agudo obstrutivo, devem ser submetidos à investigação com o uso de cápsula endoscópica ou enteroscopia, principalmente. É um item que também está falso, a questão da recomendação da SGE, que diz justamente o contrário, né? Sugere-se enterotomografia ou enterorressonância multifásica em pacientes com sangramento obscuro e neoplasia de intestino delgado suspeita, e não a cápsula endoscópica, como a questão diz. Então, por hoje, eu queria deixar só essas informações. E é isso. Obrigada. Parabéns, Andressa, pela excelente apresentação. Obrigada. Deixa eu ver aqui. Queria ver se alguns dos staffs poderiam comentar alguma coisa. Acho que foi excelente. Tem algumas coisas que eu quero complementar, mas eu abro a palavra se vocês sim quiser falar alguma coisa. Taline. Oi, Taline, tudo bom? Daniela. Os residentes também, se tiver alguma dúvida. Tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? Na realidade, sim, a hemorragia digestiva do intestino médio, né? Ela, na realidade, ela é um desafio para a gente, principalmente no nosso meio, que a gente não tem disponível exames como a cápsula enteroscopia, né? Então, no ambulatório mesmo, chega pacientes internados para a gente na enfermaria, e é aquele drama, né? Faz endoscopia normal, colonoscopia normal, e o paciente sangrando. E no ambulatório mais difícil ainda, porque... Acho que caiu essa ensina, né? Enquanto ela volta, eu vou fazer bem com as considerações se ela voltou. Acho que não. Pronto, quando tu falou, Andressa, que doença de Crohn, tu mostrou, né, que na verdade faz parte aqui sim da aula, porque ela justamente pode ser uma hemorragia do intestino médio de origem obscura, né? Justamente com anemia, né? O paciente que, então, ela justamente faz parte dessa propedêutica para justamente investigar o Crohn, né? E aquela classificação de Iano e Amando que você botou, muito boa, certo? Ela cai bastante prova de título, tá? Para endoscopia. Então, tem que valorizar bastante. Oi, Ceci, voltou? Tem que valorizar bastante essa classificação, porque eles adoram fazer questões com essa classificação. Queria só também dizer que a cápsula,
que esse livro até coloca, que eu achei interessante, ele considera a cápsula como uma endoscopia fisiológica, né? Por quê? Porque numa endoscopia normal, a gente pode chegar numa pressão superior a 300 milímetros de mercúrio, né? E isso impede que a gente veja lesões vasculares. Por quê? Porque arteríolas, ele coloca, né, que elas têm uma pressão de 40 a 80 milímetros de mercúrio. As venas de 15 a 30 milímetros de mercúrio, capilares de 20 a 40. Então, no exame normal, né, até com a enteroscopia, insuflando ar, a gente chega a uma pressão muito alta. Então, acaba que esses vasos eles não ficam visíveis, né, porque eles têm a pressão muito baixa, né? Um exame pode chegar a 300 milímetros de mercúrio. Então, achei bastante interessante. Pode comprimir a pressão, pode comprimir o vaso e aí a gente não visualiza o sangramento. Exatamente. Eu lembro, doutora, que a gente até, não sei se você lembra de um caso do ano passado, de um paciente da gastro que estava internado. Eu até tentei falar com o Tafarel para perguntar direitinho como lembrar o diagnóstico final do paciente. Mas era um paciente que estava há 15 anos tentando, investigando uma hemorragia digestiva e ele era esterilizado por melena. Ele já tinha várias endoscopias, várias colonoscopias. O que conseguia ainda ver na colonoscopia era uma angiectasia em ilho, mas não vinha dali o sangramento. Ele já tinha feito várias terapêuticas com plasma de argônio e continuava, persistia com esse quadro. Ele já tinha feito várias vezes cápsula endoscópica, várias vezes endoscopia com duplo balão e não se identificava o ponto. É um diagnóstico que não é fácil, é bastante difícil. Até que ele foi para a cirurgia no ano passado, eu acho que ele fez uma enterectomia por conta de uma lesão que foi identificada e veio como giste. Se eu não me engano, foi giste. Não sei se a doutora Thaline lembra desse paciente. Mas acredito que acho que foi giste o caso dele. Eu lembro desse caso, mas não sabia que tinha dado. Oi, Andressa, eu lembro desse caso. Foi até eu que internei esse paciente. Isso. Era um paciente que realmente tinha anos que investigava, já. Ele vinha de São Paulo, não era? Aí deu, Thaline, falhou o microfone. Uma enterotomo, foi alguma coisa assim que sugeriu uma lesão de ilho e foi proposto ele fazer uma cirurgia, assim, vamos tentar. Aí ele, não, eu tô disposto porque eu quero resolver. E aí eu só não tô me lembrando do resultado histopatológico, mas eu acho que foi giste mesmo. Eu me lembro que acho que foi logo depois que eu saí de férias, uma coisa assim. Mas como tu disseste, é um diagnóstico difícil mesmo. Que ele, apesar dele ter todos os exames, ele teve acesso a vários exames, né? E mesmo assim não conseguiu fechar, justamente. A gente tem outros casos assim, né, Thaline? Então, aquela senhora que vive volta e meia internando, tomando sangue, não sei também qual foi o desfecho, se conseguiu dar o diagnóstico dela, porque ela já tinha feito tudo quanto era exame, faltava uma cápsula, porque ela não tinha condições, né, financeiras. Era uma senhorinha, né, de 90 e poucos anos, né? Ela nunca mais reinternou, nunca mais. Eu realmente não sei o que foi que fechou, porque ela fazia colono, fazia endoscopia, a gente não achava a causa, e aí ela estava na fila para enteroscopia lá no HGV. Sim. Mas aí realmente nunca mais ela retornou e eu não sei qual foi o desfecho. Sim. Pois muito bom, Andressa. Queria abrir o microfone, quem quiser fazer mais alguma pergunta para a doutora Andressa. Pergunta eu não queria fazer, não. Mas eu queria só lembrar que a Andressa falou em relação a divertículo de Meckel como causa de sangramento, né? E o divertículo de Meckel, ele é a principal causa de sangramento em criança. De sangramento do intestino médio e de sangramento de origem obscura. Principalmente pela mucosa gástrica ectópica, no divertículo de Meckel, e aí pode ulcerar e sangrar.
Então, sempre, em população pediátrica, a gente tem que sempre lembrar da possibilidade de vesículo de MEC. Pega muito caso, Felipe, na cirurgia, ou já pegou? É difícil, né? É mais... Eu já tive um caso, não faz nem tanto tempo assim, no HUT, de um paciente que estava com hemorragia digestiva baixa e a gente acabou indo para a cirurgia e aí ele tinha um divertículo e o divertículo que estava sangrando. Tem um caso que a gente até levou para o CBC. Interessante. Mas esse era adulto, não era criança. Mas, assim, no relato da literatura, nos livros, textos, eles falam de criança. Mas esse paciente específico era adulto. Tem um paciente também que eu vi o Daniel dizendo que estava reinternando ele com a polipose, um paciente jovem, não sei se foi para gastro, também não sei qual foi, porque ele tinha, assim, polipose tanto no colo, acho que você lembra, tá, além desse caso. Ele internou recente, não sei qual foi o desfecho que vocês fez endoscopia. É um bem jovem. Foi um paciente que há anos atrás fez uma colectomia total, não foi? Não, foi um que o Daniel fez até uma cosectomia. Eu acho que ele também ressecou o colo, se não me engano. É o nome. Não tô me lembrando não, já. Tinha coisa assim. Daniel, não tô me lembrando. Mas assim, realmente é sempre muito complicado esses casos quando a gente interna, que quando a gente já pensa que é intestino médio, a cabeça já esquenta. Verdade. Porque, infelizmente, a gente é um diagnóstico difícil e aqui no Piauí a gente não tem os exames necessários, né? Muitas vezes a gente não consegue realmente elucidar, saber qual é a causa mesmo. Verdade. Então, Jane, oi, Felipe. Tem um paciente que talvez ele já até tenha sido consultado por outros colegas, mas esse paciente é convênio, né? Então, mas ele já rodou em vários colegas aqui em Teresina. Ele era um paciente que tem diagnóstico de polipose eromatosa familiar, fez uma colectomia total, mas preservou o reto e fez anastomose ilio-retal. E ele ficava fazendo polipectomias de repetição, porque ele começava a fazer pólipo no reto. Eu cheguei a fazer umas 3 ou 4 polipectomias dele. O Dr. Alisson, que foi quem fez a colectomia, deve ter feito mais umas 3 ou 4. E ele tinha muito pólipo de duodeno, intestino delgado, ele sangrava, obstruía. Já tinha feito uma laparotomia com ressecção segmentada delgado por causa desses pólipos. E era um paciente jovem. Eu acho que ele tinha menos de 30 anos. E aí, pode até ter passado também pelo HU, porque é um paciente que rodou em vários colegas médicos em Teresina. Ah, deve ter sido esse. Pois é, sempre é um caso bastante, como diz a Thalene, complexo, né? Porque não é fácil dar o diagnóstico, a gente não tem os exames, e aí fica complicado. Dani, quer falar alguma coisa, Daniela? Eu acho que só lembrar também quando for suspeita de Crohn, né? Não investigação de anemia, que estiver suspeitando de Crohn, lembrar que pode ter estenose, não pedir cápsula, que existe a cápsula de patência, que a gente já tem caso também de ser um Crohn estenosante de delgado e a cápsula fica retida lá, né? Então, pode terminar causando os quadros de abdômen agudo. Então, sempre que possível, é melhor pedir a cápsula de patência. Se descer, aí pede a endoscópica. Dani, tu tem um caso assim de cápsula, como é que resolveu? Tenho. Ela nunca soltou a cápsula. A cápsula ainda tá lá. Não, eu comecei o Mira, né, dar para ela respondeu super bem, melhorou que só da anemia e tal no primeiro ano, mas depois de um ano ela começou a perder a resposta e eu comecei o Estelar agora, tá com o Stepnumab, mas ela nunca fez quadro de oclusão. Eu vinha acompanhando sempre junto com o Procto e pela enterotomo, né, que ela não pode fazer ressonância, pela enterotomo não melhorou também o aspecto. Ela tinha melhorado clinicamente, depois ela perdeu a resposta e eu comecei a Estelara, vai fazer a segunda dose agora.
Vamos ver se ela diminui essa inflamação aí. Essa cápsula. E ela não quis operar, não, para tirar a cápsula. Então, a gente ficou... Até o Correia Lima que acompanha ela. E a gente ficou naquela de discutir como ela nunca fez quadro oclusivo e não tem nem dor abdominal. A gente resolveu esperar ver se seria mais uma estenose inflamatória e responderia ao biológico, né? Mas aí não... Enfim, estamos aí acompanhando ela. Ainda está com a cápsulazinha dela lá. Faz tempo, né? Já tem Faz tempo. Já está com um ano que ela usou o Mira, já comecei o Estelar para ela. Tem mais de um ano já. Bem com um ano e meio. Dani, é uma boa lembrança isso que você falou, de ter cuidado quando é suspeita de Crohn, porque pelo eco, a orientação de quando a gente vai fazer investigação de delgado é pedir primeiro um exame radiológico, é a entero mesmo. Exatamente. Ele fala de enterorressonância ou heterotoma, ele não fala de cápsula endoscópula, né? Pois é. Essa paciente, Thaline, era uma paciente jovem, dos 40 anos, e ela vinha investigação de anemia crônica com politransfundida com a hematologia, com várias endoscopias e coluna normal. E aí até que passou por um gastro, né? E aí o colega solicitou uma cápsula. E aí a cápsula ficou retida, ulcerações mesmo, confluente e tudo, estenosante. E aí mandou para mim, para eu resolver o pepino. Ótimo! Maravilha! Mas ela está bem, acho que ela vai responder. Mas ela para tu ter ideia, ela chegou tinha HB de 7 e tal, ela chegou a ficar com HB de 13 depois do Mira, mas depois perdeu a resposta mesmo. Perdeu a resposta, a Tectina levou, voltou a levar, voltou a fazer anemia, aí eu comecei o estelário dela e ver como é que ela responde, se Deus quiser. Me diz uma coisa, essa paciente, se ela tiver condições de ir para São Paulo, sei lá, daria para ela fazer uma enteroscopia para retirar essa cápsula? Depende da localização que ela esteja, né, Dani? Onde é que tá? O dela era... Eu sei que é de jejum, agora eu não lembro muito bem, mas, assim, a proximidade. É de jejum, acho que jejum médio por ali, sabe? Dani, ela consegue, por conta que tá com a cápsula, fazer a enterorressonância, tá contraindicado, né? Contraindicado. Aí complicou mais ainda a vida dela, hein? Pode fazer não, a ressonância não. Aí fica fazendo tomografia. Tomografia? Tem que fazer a tomografia. É outra coisa importante, né? É outra coisa, assim, pra gente é interessante, né? Nesse caso, né? Claro que o paciente não é. Que se tiver a cápsula impactada, não operou, não pode fazer a ressonância, né? Não. Pois é complicado, né? Enfim. E a doutora Arlene, cadê? Só tá ouvindo a gente lá em Manaus. Acho que não quer ligar o microfone, não. Cat? Gente, pois foi ótimo, Andressa, sua aula. Acho que se não tivermos mais nenhuma questão, nenhum comentário, acho que podemos encerrar. Por mim já está excelente. Se vocês tiverem Ótimo. Obrigada. Pois obrigada a todos, um abraço, saúde, se cuidem, viu? Tchau. Tchau, tchau. Obrigada, gente, todo mundo.